Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de maio, nós estamos trabalhando o livro Alvorada do Reino, parceria feliz de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele nos falando sobre o tema No Serviço do Senhor. Certeza de que teremos grandes reflexões a respeito. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus de misericórdia, paz, luz, união, fraternidade nesse mundo de meu Deus. Que o nosso querido Mestre Jesus, governador do planeta Terra, possa nos envolver a todos em muita paz, principalmente os líderes das grandes e poderosas nações, para que as guerras possam ser dissipadas do nosso planeta, as violências, as desigualdades e todas as coisas ruins que temos visto acontecer abundantemente nos últimos tempos, sinais dos tempos, o caos, para que possa vir a paz. Vamos fazer a nossa parte, orar sempre, todos os dias, pela paz no mundo, pela paz entre os homens e mulheres, para que a luz divina possa se fazer abundantemente sobre o planeta Terra, ele possa cumprir o seu papel, seguindo ao rumo de mundo de regeneração. Que nossa Mãe Maria envolva toda a humanidade sofredora em luz e que o nosso querido irmão Ismael tome conta do nosso Brasil, trazendo mais paz, mais harmonia, mais igualdade, mais justiça social a todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Que assim seja. Bele, meu bem, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, nos envolvendo em nossos trabalhos, nosso encontro, da noite de hoje, para que nós possamos estar sintonizados com a luz, com a energia do bem, que as nossas mentes possam estar receptivas, para absorver melhor, todas as informações, as mensagens de ânimo, de incentivo, que a espiritualidade maior tanto nos proporciona, através da literatura mediúnica, das psicografias. Então, que nosso Mestre Jesus, nosso modelo guia, esteja aqui agora conosco. Muita luz, muita paz para todos nós, nesse momento. Tanto nós encarnados, nossos familiares que estão em torno, como também a todos os trabalhadores do plano espiritual, nossos amigos incansáveis, nessa tarefa do bem. Então, só gratidão, só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, trabalhando e se esforçando para melhorar. Então, nessa atmosfera de paz e de tranquilidade, damos início ao trabalho da noite de hoje, o nosso bate-papo. Fico muito feliz, muito grata também pela oportunidade de estar aqui, junto, trabalhando e me trabalhando, porque quando nós fazemos essa leitura para poder interpretar e conversar com vocês, mesmo de forma virtual, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós, que estamos aqui, Então é uma grande bênção poder estar tendo a oportunidade de trabalhar e de me melhorar, Então eu sei que é o sentimento de cada um, que está aí atrás da telinha, também acredito que seja esse, de alegria, de gratidão e de felicidade por estarmos juntos
nessa caminhada, né? Na seara do Mestre Jesus, na seara do Cristo. Então, gente, o livro que está sendo trabalhado nesse mês é o livro Alvorada do Rei, de Francisco Cândido Xavier, que foi, né, ditado pelo seu mentor espiritual na época, Emmanuel. Então, para conversarmos hoje um pouco sobre o tema desse livro, foi escolhido No Serviço do Senhor. Todos nós estamos nessa busca, né, gente? Em servir na seara do Senhor. Servir, trabalhar, ser aquele elemento de divulgação e principalmente o exemplo, né, do Evangelho vivo do Mestre Jesus. Então, é uma tarefa que já nos acompanha muitas encarnações, acredito, né? Tanto que estamos aqui hoje, nessa encarnação atual, nessa busca, dentro dessa doutrina consoladora. E, então, acredito que isso é fruto de um trabalho de muito tempo lá atrás, para chegarmos a esse ponto que estamos hoje. Então, trabalhar na seara do Mestre Jesus é isso, né? Se doar, se propor a servir, né? A servir principalmente no aspecto assim, de colocar em prática o que o Mestre Jesus sempre falou, fazer o bem, né? Fazer o bem, trabalhar no bem. Porque quando a gente faz o bem, a gente recebe, a gente cresce espiritualmente. Então vamos ver agora, nesse texto, o que Emmanuel, né? Emmanuel, ele nos orienta, porque a espiritualidade maior, ela não determina nada, ela não impõe nada, ela orienta. Ela dá, digamos assim, as dicas, né? Dá as dicas para que a gente possa refletir e dentro de cada um de nós, cada um é que vai fazer a sua autoanálise e ver, né, se ainda precisa melhorar muito ou se já está nesse caminho dessas orientações. Então, Emmanuel, ele começa o texto falando que nós, obreiros do Senhor, nós todos que estamos aqui, como eu acabei de falar, estamos nessa proposta de sermos trabalhadores, obreiros do Senhor, todos nós, né, que estamos nesse mundo, no planeta Terra, nós estamos nesse imenso campo de trabalho, né, na lavoura do bem. Então, ele faz uma comparação que é um trabalho como se nós estivéssemos numa lavoura. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente imagina, né? Se a gente for plantar sementes, né, em uma lavoura, qual é o primeiro passo? É trabalhar a terra, né? É a gente preparar o solo, se preparar também com os insumos, as ferramentas e também com informações, porque ninguém vai começar a fazer um trabalho de lavoura sem entender nada de plantação, de semente, de irrigação, de nada, né? Basicamente, o mínimo de conhecimento a gente precisa ter. Então, na lavoura do bem é a mesma coisa. Então, a gente precisa nos prepararmos para fazer esse trabalho, né, de semeadura, preparar tudo para que a gente possa semear, cuidar e futuramente colher, né? Porque tudo que se planta colhe. Tem até um ditado, né, que fala isso, tudo que se planta colhe. Então vamos plantar boas sementes para colher bons frutos, não é isso? Então ele começa o texto nos falando isso, que nós estamos aqui no planeta Terra nesse imenso
digamos assim, nessa imensa lavoura, né? E o que não falta numa lavoura, gente, é trabalho. E muitas vezes trabalho árduo, debaixo de sol quente, com a enxada na mão, né? Ali cavucando a terra, às vezes debaixo de chuva, né? Porque tem que trabalhar com sol ou com chuva, a lavoura precisa, né? Do trabalhador. Então, ele faz essa comparação. E é bem isso mesmo. Nós estamos aqui nessa caminhada, sujeito a tudo isso, a dias de sol e a dias de tempestades. Mas nunca deixar de trabalhar, nunca deixar de semear nessa caminhada, né, espiritual. Não esperes facilidades na plantação. Exatamente isso, né? Às vezes a gente na plantação, a gente semeia, faz tudo certinho, as plantinhas começam a brotar, daqui a pouco vem o que, minha gente? Uma praga. Come tudo, destrói tudo. Então, assim, fazendo uma comparação, uma metáfora, nós estamos aqui fazendo tudo certinho, estudando, indo para as palestras, fazendo o evangelho no lar, seguindo direitinho, né, as diretrizes da doutrina espírita, mas fatalmente teremos as pragas, né, da nossa lavoura, as dificuldades, os embates, as doenças, os conflitos internos, emocionais, de todas as nuances que a gente possa pensar. E aí, o que a gente precisa? Né? Assim como a gente precisa fortalecer, nutrir aquele solo, né, com adubos e tal, e cuidar, a gente precisa fazer isso com a gente também, né? Nutrir o nosso eu com boas energias, nos fortalecer para enfrentar, para os enfrentamentos dessa grande plantação, né? Dessa grande lavoura, como está aqui fazendo essa comparação, né? Que o Emmanuel está fazendo com o planeta Terra, né? A nossa caminhada aqui. Então, gente, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é uma reflexão muito profunda, né? Porque o que nós estamos fazendo para que dê certo a nossa lavoura? Para que as nossas sementes que nós estamos plantando, que elas brotem e deem bons frutos, né? Às vezes dá vontade de desistir, né? Dá desânimo, dá tristeza, né? Os problemas às vezes ficam bem pesados, bem difíceis de serem, né, levados adiante, de serem carregados. Mas assim como o trabalhador da lavoura, né, que está lá de sol a sol, capinando com a enxada, às vezes fica com a mão cheia de calo da enxada, né? Ele não desiste, ele não pode desistir. Muitas vezes a sobrevivência dele depende disso. E nós também, de certa forma, precisamos, a nossa caminhada espiritual, a gente precisa, né, enfrentar tudo isso, porque a gente precisa sobreviver. O espírito é imortal, ele vai continuar, né, essa caminhada. Então, a gente precisa, dentro das nossas condições, que graças a Deus temos hoje ótimas condições, né? Somos pessoas saudáveis, somos pessoas que estão aqui em busca da melhoria do conhecimento, né? Da melhoria espiritual. Então, somos pessoas abençoadas, sim, sem sombra de dúvidas, né? E aí, Emmanuel, ele fala que repare ao redor de ti, né? Porque os obstáculos e perigos de toda sorte na preparação da colheita futura, eles vão acontecer. Então, a gente tem que suportar naturalmente
as dificuldades para ter uma boa colheita futura. E repare ao redor de ti. E quando eu li essa parte aqui do texto, eu fiquei me lembrando de, recentemente, eu estava numa atividade em grupo, numa casa espírita, e houve uma roda de conversas onde as pessoas estavam colocando, né, suas dificuldades, o que faz a conexão com o divino, né? E me chamou a atenção o depoimento de uma senhora de 73 anos, 70 e poucos anos, onde ela, relatando que ela era muito ativa, que ainda está, né, encarnada, muito ativa, era professora e tal, e um pouco antes da pandemia ela se aposentou, só que aí aconteceram algumas coisas complicadas na vida dela. A primeira delas, ela perdeu a visão. Começou a ter um problema degenerativo nas vistas e perdeu a visão completamente. Então, está deficiente visual. E foi um baque muito grande, porque uma pessoa que fazia tudo, independente, e não foi fácil. Logo depois, na sequência, houve um diagnóstico de um câncer e ela teve que tratar isso. Então, quando eu li essa frase aqui, repare ao redor de ti, aí eu me lembrei desse episódio. Eu disse, gente, quando ela terminou de relatar tudo, e no final ela disse, olha, eu hoje pego a minha bengala e saio, não dependo de marido, não dependo de Uber, eu gosto de pegar ônibus, não gosto de pegar Uber, vou para os locais que eu preciso ir e vou de ônibus. E sempre encontro pessoas que me ajudam, bato papo com um, bato papo com outro, isso alegra o meu dia. Menina, foi impressionante o relato dessa senhora. Ela dizendo como ela ficava feliz em encontrar pessoas, bater papo com estranhos que ela nem via, nunca viu na vida e muito menos agora, porque não tinha condição mesmo de ver. Mas eu fiquei assim, digo, gente, cadê meu problema? Fiquei procurando meu problema. Não tinha. Acabou. Meu problema me encolheu tanto que eu disse, meu Deus, eu não tenho problema. Entendeu? Então, assim, olhar ao redor de ti. Vamos criar esse hábito de olhar ao redor e ver que muitas vezes nós estamos numa situação tão maravilhosa, tão bacana, e a gente sente aquele peso da tristeza, do desânimo, de tudo mais. Mas sem se dar conta que do lado tem pessoas que estão passando por coisas milhões de vezes mais difíceis e estão ali. Essa senhora, inclusive, ela falou que num momento que não foi fácil, que teve momentos de desespero, inclusive ela tentou com a própria vida, do desespero que foi tão grande, mas depois ela saiu do fundo do poço, palavras dela, que ela saiu do fundo do poço e ela virou a chave e ela virou o jogo. Então, por que nós não conseguimos fazer isso? Todos nós temos as condições para fazer isso, né? Uma reflexão importante isso aí. E aqui seguindo, Emmanuel nos diz que melindres e susceptibilidades são pragas e vermes roedores, destruindo a sementeira. Como eu acabei de falar, nós vamos plantar, nós vamos semear, mas vão vir as pragas para destruir toda lá a nosso trabalho, da nossa lavoura, né? A lavoura do bem. Então aqui ele vai dizer alguns pontos onde nós precisamos trabalhar para não deixar essas pragas tomarem conta da nossa lavoura. E aqui ele segue. Cólera, a irritação, né, constitui granizo e vento arrasando as fileiras frágeis das plantinhas, né, das nossas semeaduras. Isso aqui tudo é simbólico, né, gente? Tudo é simbólico. Então, vamos extirpar, eliminar melindres
cólera, a irritação, intolerância e desânimo, que aqui ele coloca como ervas daninhas, parasitárias, né? Então, a quanta coisa pode destruir a nossa lavoura, né? As ervas daninhas, o vento, o granizo, né? Então, a gente precisa analisar bem de perto isso. Desânimo, leviandade e maledicência, né? Representa o detrito sufocando as melhores promessas. Perversidade e crítica expressam que aridez e secura, capazes de arruinar a esperança. Então, toda lavoura precisa de água, precisa de, né, ser irrigada. E quando a gente tem a perversidade e a crítica arraigada dentro da gente, isso leva ao que? Aridez e secura a nossa lavoura do bem. Lembra, pois, que cada dia é tempo abençoado de trabalhar, e não confies a enxada da tua oportunidade à ferrugem da negação. Então, esse ponto também eu achei muito bacana e muito interessante, uma reflexão muito boa. Porque cada dia é um tempo abençoado de trabalho. Todos os dias, quando a gente acorda e olha a luz do sol, o dia amanheceu, é mais um dia de trabalho, é mais uma oportunidade de fazer o nosso melhor, corrigir as nossas falhas, arar a nossa terra, né? A nossa sementeira, né? Então, assim, vamos valorizar cada dia de vida, cada dia de oportunidade de trabalhar, de melhorar, né? E não confies a enxada da tua oportunidade, quer dizer, a oportunidade do trabalho na seara do bem, na seara do Mestre Jesus. Então, a gente não pode deixar que a enxada da oportunidade do trabalho enferruje na negação. Eu já vi algumas pessoas, conheço algumas pessoas que falam assim, eu tenho mediunidade, mas eu não quero. Não quero trabalhar. Não quero ver, não quero dar comunicação, não quero. Sou espírita, mas eu não quero. E eu já vi isso de várias pessoas. Isso é o que, basicamente? É o que Emmanuel está falando aqui. É enferrujar na negação. Enferrujar a enxada da oportunidade. Então, quando nós reencarnamos com algum tipo de mediunidade, para o trabalho, porque precisamos, primeiro, a ser beneficiados somos nós, e vamos ajudar o próximo, né, na seara do bem, na sementeira do bem, na lavoura do bem. E muita gente fala isso, não quero, né? Então, quando a oportunidade, a gente bater na nossa porta, abra, trabalhe, ajude, faça o seu melhor. Não deixe a ferrugem enferrujar sua enxada. Não devemos nunca negar, né, o trabalho. Seguindo, ele diz, recorda que o tempo voa, que tudo se transforma e que a própria Terra, onde se alonga a sua esfera de ação, ela turbilhona em pleno céu à procura da perfeita comunhão com a grande luz. Então, o tempo passa rápido. Ele faz aqui a comparação que o próprio planeta Terra, ele está trabalhando também, ele está em busca da grande luz, da constelação solar. E aí, né, por que vamos cruzar os braços e dizer que não vamos trabalhar? Né? Vamos refletir. Né? Vamos refletir sobre isso, né, que é muito importante.
Não relaciones desapontamento e mágoas, não te percas nas pedras do caminho e nem te fixes no espinheiro, que servem de medida, por medida, a fé e a serenidade. Então, a mensagem, né, no serviço do Senhor foi dada, né, na minha opinião, muito bem passada por Emmanuel, através do Chico Xavier, para fazer esse chamamento. Gente, vamos arregaçar as mangas, pegar a nossa enxada, mesmo que faça calo nas mãos, né, fininha, delicada, vai fazer calo? Vai. Mas vamos pegar a nossa enxada, o nosso arado e trabalhar. Porque o Mestre Jesus, ele espera isso de nós. Ele espera que cada um de seus filhos, né, das suas ovelhas, que elas possam trabalhar para fazer o melhor, né, para fazer o melhor, tanto para si, como para o coletivo, como para o nosso planeta, que vai reverberar na energia planetária, né, galáctica de outros planetas. Então, tudo é muito interligado. Então, meus amigos, a mensagem eu achei muito bacana, gostei muito desse texto e vamos, né, durante essa semana que, né, está seguindo, vamos procurar trabalhar, pegar a nossa enxadinha e fazer o nosso arado na sementeira do bem. Que o Mestre Jesus continue sendo o nosso modelo e guia, que a espiritualidade maior do bem possa estar conosco sempre, sabemos disso, isso não é novidade, que nunca estamos sozinhos, mas precisamos criar também as conexões, a sintonia adequada para que haja o intercâmbio, né, das intuições, das energias. Então, vamos fazer a nossa parte, né, gente? Fazer o nosso melhor. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Muita paz para todos nós. Bom, vamos agradecer a Cibele, as belas reflexões que nos trouxe. Vamos ver o que nos cabe, sempre gosto de dizer isso, né? Pedindo a Deus de misericórdia que possamos ser cada dia um pouquinho melhores e que essas nossas conversas possam sempre nos ajudar nesse sentido. Então agora, envolvidos em paz, em luz, convido a todos que ainda não estão no seu cantinho melhor para uma conexão perfeita com os espíritos do bem que foram designados para o nosso atendimento na noite de hoje, que para lá se dirijam, esquecendo seu copo ou garrafinha de água para fluidificar, mentalizando já o que desejamos de bom, de curas, de bênçãos, para que esses nossos amigos espirituais possam escutar os nossos pedidos e Deus, nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, tudo sabe, mandará aquilo exatamente que necessitamos. Não nos desapontemos se aquilo que recebermos não for exatamente o que desejamos, porque tenhamos certeza, tudo que nos acontece, se não é bênção, é aprendizado. É mais um passo na nossa escalada reencarnatória. E assim sendo, peço a todos que já devidamente sentados, acomodados, deitados, né, com nossa água ao nosso lado, fechemos os nossos olhos e peçamos a Deus de misericórdia que seja conosco. Vamos convidar também os nossos anjos guardiões, os nossos guias, mentores, protetores espirituais que estejam conosco, né? Vamos agradecer a esses atendentes fraternos, sempre dispostos, cada vez que nos conectamos, ouvindo um dos nossos vídeos, sempre tem alguém disponível, é só chamarmos mentalmente, em conexão perfeita com Deus, nosso Pai, e eles vêm com toda certeza. Conversemos com eles com humildade, digamos o que achamos que necessitamos e aguardemos a resposta do alto que sempre vem, sempre vem.
Então, assim sendo, vamos orar a prece que Jesus Cristo nos ensinou, enquanto esses nossos amigos queridos fazem a limpeza do nosso campo, da nossa psicosfera, do nosso lar, para que possamos receber todas as bênçãos que necessitamos efetivamente receber. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, nosso Deus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, enquanto esses nossos amigos queridos fazem o seu trabalho, dispersando negatividades, recompondo o nosso ciclo energético, o nosso padrão vibracional, os nossos chakras, vamos fazer uma mentalização de luz, de paz, de harmonia, que estamos tanto necessitando neste mundo, onde estamos assistindo tantas coisas perversas acontecendo. Vamos nos envolver na luz, vamos nos imaginar numa imensa redoma de luz dourada, a luz crística, a luz também da iluminação e da sabedoria, para que possamos, assim envolvidos nesse círculo de luz dourada, possamos ter a perfeita percepção, que o nosso chakra frontal seja iluminado, que possamos ter clareza na nossa visão física, clareza na nossa visão espiritual, trabalhando a nossa intuição, a nossa iluminação, a nossa sabedoria no agir, no falar. A palavra pode agregar ou pode completamente desagregar. Que sejamos fonte de palavras através do nosso chakra laríngeo, de amor, de paz, de concórdia. Quando não tivermos algo de bom a dizer, calemos-nos, é o melhor a fazer. Quando percebermos que o outro está imbuído de energias, de raiva, ódio, vamos mentalizar luz sobre esse nosso irmão, continuando nos envolvendo nesse ciclo perfeito de luz divina, de luz crística, pedindo a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe Maria que nos ilumine, que no nosso coração possa brilhar sempre a luz verde da cura, contagiando a tudo e a todos ao nosso redor, e a luz rosa do amor incondicional, da harmonia, da compaixão pelo nosso próximo. Que as suas bênçãos de luz continuem vibrando no nosso chakra, plexo solar, nosso centro de força, sabedoria e iluminação no agir, no realizar. E esse círculo dourado nos envolve também no nosso chakra sacral, para que possamos curar os males das nossas crianças interiores, possamos ter criatividade sempre para agir no bem e seguirmos adiante. Que o nosso chakra também, raiz, possa ser iluminado, possamos criar verdadeiras raízes com o nosso planeta, com a nossa Mãe Gaia que nos sustenta e alimenta, e que possamos ser assim, um verdadeiro elo entre o céu e a terra, o eu sou no nosso coronário e o eu estou aqui no nosso chakra raiz. Que tenhamos paz, tenhamos luz, tenhamos iluminação e sabedoria, e que a nossa semana seja plena de paz. Gratidão a esses nossos amigos queridos e a todos os espíritos do bem que estiveram conosco neste nosso momento de atendimento espiritual. Muita luz, curas, bênçãos divinas sobre todos nós. Que assim seja. Muita paz, muita paz. E assim, Senhor, com o nosso mantra, encerramos. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê um resto de semana de paz, harmonia e muita, muita luz. Que assim seja.
Lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, temos Momentos Gotas de Luz no nosso canal. No sábado temos presencial a doutrinária na sede do Bonfim, às 16 horas, na Rua Álvares de Azevedo 16, e no domingo o nosso imperdível encontro com Nossa Senhora. Muita paz, muita luz sobre todos nós. Que assim seja. E como diria a nossa irmã Rosana, Namastê.